eu era um propósito de Deus, na hora certa, no momento certo, né? Deus me curou. Porque a gente, quando está no mundo, a gente faz coisa que até o diabo duvida. Uma certa vez, fui mais minha amiga, saímos da escola, no lugar de ir para a escola, nós fomos para uma chácara no meio do mato. Nós, um monte de gente, bebê, farra, carne, tudo é bom. E quando a gente começa a conhecer o mundo, isso é maravilhoso. Tudo maravilhoso, mas isso nos leva ao quê? A perder a nossa salvação. Mas quando Deus tem um propósito, nós passamos por tudo isso. Mas Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Verdade. E eu creio que a minha vida, eu digo que aqui em São Paulo eu não vim em vão. Deus tinha algo comigo. Conheci minha panela, que eu sou a tampa dele, né? Glória a Deus. E nisso já vai, acho que uns 15 anos já junto. Às vezes nós olhamos assim, diz assim, não teve namoro, vai morar junto, não dá certo. Mas quando é plano de Deus, dá certo. Glória a Deus. Porque foi o plano de Deus e deu certo. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Eu fui um propósito de Deus. E mesmo você sendo um propósito de Deus, para chegar até aonde Deus quer, nós passamos por quê? Por provas. Nós passamos por julgamentos. Nós passamos por várias coisas. Quando eu voltei para o norte, depois de ter me convertido, de ter me encontrado com Jesus, Mateus capítulo 9, versículo 20. Voltei para o Nordeste visitar meus pais. E quando cheguei lá, como sempre, não sei se já aconteceu isso com vocês, alguém falou assim: agora você é santa, agora você é crentona. Quem veio do mundo para ter um encontro com Jesus, quando você começa a andar nos caminhos do Senhor, sempre vai ter alguém para lhe dizer: agora você virou crente, agora você é santona demais. Verdade. Né? Porque o mundo faz isso, nos julgar. E aqui nós vamos ver uma história de uma mulher. Todo mundo conhece a mulher do fluxo de sangue. Todos encontraram? Glória a Deus. A mulher do fluxo de sangue. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos lá? É Mateus capítulo 9, versículo 20. E eis que veio uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou. Dele quem? Jesus. Tocou a orla dos seus vestidos. Porque dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus voltando-se e vendo, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher foi sã, foi curada, foi salva.
salva. Amém? Olha aqui para mim. Como todos já conhecem aqui essa história dessa mulher, da mulher do fluxo de sangue, que ela já tinha 12 anos que estava sofrendo, padecendo, na mão de médicos, na mão de curadores, na mão, onde ela achou que ela ia ser curada, ela procurou o recurso para ser curada, menos Jesus. Menos Jesus. Por quê? Porque ela achou que o dinheiro dela iria curar ela no curador. Ela pensou que o dinheiro dela iria curar ela no benzedor. Ela achou que o dinheiro dela iria curar nas macumbas, que já existia tudo isso. Só que ela estava enganada. Ela estava enganada. E nas nossas vidas hoje também não é diferente. Às vezes quando nós estamos de boa, vamos falar da língua de hoje. Quando nós estamos de boa, nós não procuramos Jesus. Nós procuramos o quê? O mundo, os recursos do mundo, menos Jesus. E com ela foi assim. Ela procurou os recursos do mundo, o recurso humano. Ah, pastora, mas Deus não deixou os médicos? Deixou. Deixou. Ah, pastora, mas Deus deixou os curadores? Não. Nós que se faz benzedor. Para ser médico nós precisamos o quê? Estudar. E para ser benzedor precisamos estudar? Não. Precisamos só crer em deuses estranhos, crer no raminho, que várias vezes eu fui benzida por ramos, até no meu cabelo, e falava assim: ó, minha filha, tinha muito olhado em você, ó, você chega murchou. Nós procuramos tudo isso, menos Jesus. Só que Jesus, Ele está o quê? Pronto para nos ouvir, pronto para fazer o milagre. Só que nós temos que fazer o quê? Dar o primeiro passo para receber a cura, para receber o milagre. Aleluia. Aleluia, glória a Para Deus. receber aquilo que às vezes nós pensamos que é impossível. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E eu tenho um tema para dar hoje. O maior milagre de Jesus. Essa mulher estava 12 anos padecendo na mão dos homens. Só que quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela viu que os recursos dela já não deu mais para nada, que ela já tinha gastado tudo, ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. E ela não pensou duas vezes. Aleluia. Ela disse: é a única coisa agora que eu tenho. É o único recurso que eu tenho, é esse homem chamado Jesus, que eu estou ouvindo falar que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aí quando ela viu que Ele ia passando ali, mesmo ela passando pelas dificuldades, que naquela época, quando a mulher estava com fluxo, vamos falar na nossa língua hoje para todo mundo entender. Quando a mulher estava menstruada, ela ficava o quê? Separada. Ela não podia se misturar com ninguém, porque ela ficava impura. Então ela teve que atravessar os obstáculos que ela tinha para poder alcançar o milagre, para poder alcançar Glória a Deus. a vitória, a saúde. E muitas das vezes na nossa vida não é
na nossa vida é igual a ela. Nós não passamos por esse momento que ela passou, que era separada, era excluída quando ela estava menstruada. Mas quando nós precisamos de uma cura de Jesus, primeiro nós passamos por quê? Por obstáculos, por dificuldades. Até nós entender que só o Senhor é que pode nos trazer a cura. Aleluia. Só o Senhor é que pode nos trazer a libertação. Glória a Deus. Que às vezes, irmãos, não é uma cura física que o Senhor quer nos dar. Às vezes não é uma cura física que o Senhor quer nos trazer. Aleluia. É uma cura espiritual. É uma cura na alma. Sabe aquela doença que você sente um vazio na alma? Aquela doença que você sente, aquela angústia que você olha assim pelos quatro cantos e você diz assim, meu Deus, por que disso? Mas o Senhor quer que nós cheguemos até Ele. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é tão maravilhoso, o nosso Deus é tão bom, que Ele não é atrevido. Ele não é atrevido, Ele é amoroso, educado. Aleluia. Quem não é educado é só o nosso inimigo, Aleluia. que fica do nosso ladinho assim, do nosso ladinho. Abaixa você, dá só uma brechinha assim, ó, minúscula. Ele entra só e faz a festa. Ele vem e destrói. Ele vem e entra na saúde. Ele vem e entra na vida financeira. Ele vem e entra na sua vida espiritual. Ele vem e entra na sua vida conjugal, na sua vida amorosa. Aleluia. Mas o nosso Deus não. Nosso Deus, Ele é educado. Essa mulher, ela teve que se achegar a Ele. Ela teve que se achegar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Enquanto ela estava na mão dos homens, ela ficou. Hoje vem uma carruagem, vou lá naquele curador. Não fui curada. Hoje eu vendo meus boi. Vou no macumbeiro, não deu certo. E hoje não é diferente. Infelizmente não é diferente. Hoje as pessoas elas procuram vários recursos. Eu conheço pessoas assim. Procura macumba, procura médicos. Não que você não pode ir no médico, pode. Para isso que o Senhor deixou. Sabe por que Deus deixou os médicos? Porque tem coisas que o médico tem que pôr a mão para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas tem coisas que quando nós entendemos que é só a mão do Senhor, não precisa da mão do homem. Glória a Deus. Deus vem e faz. Ah, não. Não vai dar certo. Eu não estou vendo esse Deus. Meus queridos, se nós pensássemos, imaginássemos o quanto o nosso Deus é grande, Aleluia. Glória a quanto Deus. o nosso Deus é. Ele não é um Deus minúsculo, não. Ele é um Deus grande. Glória a Ele é um Deus. Deus que faz sobrenatural acontecer. Faz morto ressuscitar. Aleluia. 12 anos sangrando. Glória a Deus, Não é aleluia. 12 dias, não. Hoje nós passa 5, 7 dias, já fica estressada que o cérebro vai lá em cima. O marido que se cuida dentro de casa. Que bom, pai. Imagine 12 anos sofrendo. Ela já não tem nem mais sangue. Se nós for olhar assim. Se fosse nos dias de hoje, ela estava o quê? Nos hospitais fazendo o quê? Tomando bolsa de sangue. Verdade, Jesus. Soro, sangue, vitaminas. E ela ali, ó, ela aguentou firme. Ela teve que, infelizmente, por causa dela mesma, ela teve que o quê? Aguentar ali até ela ter um encontro com Jesus. Aí quando ela teve um encontro com Jesus, não demorou 5, 3, 4, 15
Deus foi olhar imediatamente. Deus sentiu algo diferente nela. Glória a Deus. Glória. Quando nós buscamos o Senhor verdadeiramente, não precisa campanha de 40 noites orando no monte, não. Basta aquela entrega, aquela oração que você está no pezinho da sua cama. Que você fala com Deus verdadeiramente, o Senhor vai lá e faz o quê? Cura. Irmãos, eu passei por uma. Eu vou falar, eu não gosto muito de lembrar, não. Porque eu fico até chorosa, que eu sou chorona. Mas uma certa vez, eu creio que Deus, Ele é o Deus das maravilhas. Glória a Deus. Meu irmão sofreu um acidente e os médicos já tinham desenganado. O médico tinha dado 48 horas. Aí quando me ligaram do norte, eu digo, Jesus, eu não fui naquela hora ali, meu coração ele ficou triste, mas eu não chorei para ninguém ver. Na época eu liguei para o meu pastor, falei, pastor Fiore, meu irmão está assim, eu preciso de oração. E a minha fé é com a do Senhor. Ele estava trabalhando, pastor Gabriel. Nós oramos. Aí quando eu falei com a minha mãe, eu falei assim, mãe, quando a senhora for hoje na visita e a bichinha desesperada chorando, porque uma mãe não quer perder um filho. Uma mãe ela pode perder um filho por problemas naturais, coisas da vida, que nós nascemos, crescemos e morremos. Mas pelo acidente ninguém quer. Verdade. Uma morte natural vai doer. Aquela tristeza vai bater, você nunca vai esquecer, mas você vai se conformar, porque foi a lei da vida. Mas quando acontece um acidente trágico, que você foi tirado, foi cefado da vida, qual é a mãe que não acaba? A mãe acaba. Verdade. Eu disse assim, mãe, hoje quando a senhora for fazer a visita, ele vai abrir os olhos. Quando minha mãe chegou no hospital, na visita, ele abriu o olho. Da sala vermelha que ele estava, que era a sala vermelha é morte, né? Estado grave. E já foi pro estado, acho que é laranja, que do vermelho vai pro laranja. Eu não entendo muito esse negócio. Pra mim é tudo é hospital, tudo é sala. Identificação. Ele abriu o olho e já saiu da sala vermelha para a sala laranja. Digo, olha como meu Deus é maravilhoso, meu Deus. Já imaginou se eu tivesse ido chorar, se lamentar para todo mundo? Porque às vezes a gente se lamenta para todo mundo, menos para Deus. Verdade. E às vezes as pessoas que de lhe ajudar, elas vão só o quê? E colocar para baixo. Aí é que você, se naquela hora você não está pegada com Deus, no lugar de você crer que Deus vai fazer um milagre, você vai deixar a sua fé de lado, vai deixar o Deus que você acreditava que Ele era o Deus do impossível, e vai passar o quê? Crer em outras coisas. Verdade. Crer no homem, menos em Deus. É verdade. Então quando tiver com problemas, com dificuldades, seja lá qual for, pequena, grande, média, gigante, se renda aos pés do Senhor. Que nessa Aleluia. manhã, Glória a Deus. ela fez o quê? Ela ouviu falar de Jesus, tocou na orla dele, imediatamente ela foi curada. Aí o Senhor olhou para ela assim para trás. Tem umas Bíblias que falam assim: alguém me tocou. Mas Senhor, os discípulos falam: Senhor, muita gente tem aqui, multidão. Ele disse: não, alguém me tocou. Várias pessoas tocou Jesus ali, não foi só essa mulher. Só que ela tocou diferente. O coração dela já estava transformado. Glória a Deus. Porque quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus já sentiu que ali ela não queria só a cura, ela queria Jesus. Glória a Deus. E na nossa vida não é diferente. O mesmo Deus que curou essa mulher, Ele pode nos curar hoje. Oh, glória a Deus. Ele pode trazer a cura, a libertação, a transformação.
nós que dificultamos. Quando nós queremos um casamento, nós vai lá e colocar a mão. Esse é de Deus, esse é de Deus. Nem orou às vezes. Nem Deus mostrou, mas o fogo é tão grande que não espera. Aí depois se decepciona com o casamento, com o homem ou com a mulher. E o que acontece? Vou me separar. Aí ela esquece que na Bíblia o Senhor fala assim: casamento é um só. Se houver traição, quiser conviver com o cônjuge ou com a mulher, ou vice-versa, perdoe, convive e esquece. Se bateu, espancou, é cadeia. Não espera a segunda vez não, a terceira vez não. A primeira vez bateu, cadeia. E pronto. Aí, se esperar no Senhor nesse caso, Deus vem preparar um ou uma. Mas quando a gente se precipita, nós arrumamos o que não presta, o que não é o preparado do Senhor, e depois quer separar. E ainda quer viver o quê? O milagre do Senhor. E paga o preço. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Eu quero que os irmãos vá agora em João. Em João capítulo 4. Deus, quando Ele põe a mão, Ele põe por completo. Às vezes acontece algo na nossa vida. Às vezes nós até questionamos a Deus. Meu Deus, por que disso, por que daquilo, por que não sei de quê. Só que porque eu estou passando por isso, por aquilo, só que às vezes, muitas das vezes, Deus, Aleluia, Jesus. Ele quer entrar na nossa casa. Quando eu digo na nossa casa, é quando Ele vem, entra e trazendo a libertação da nossa família, do nosso lar, daqueles que são nossos entes queridos, dos nossos amigos. Porque aquele que tem amigo, ele não quer ver o amigo ruim, mal. A gente quer ver o nosso amigo bem. A gente não quer ver o nosso amigo mal. É verdade. Então, aí nós questionamos a Deus. E às vezes Deus, Ele quer fazer isso, transformação e trazer a cura. Só que nós precisamos mudar ainda. Verdade. Nós precisamos mudar. Aí às vezes nós achamos que o Senhor está demorando. E não é o Senhor demorando. É porque Deus quer que nós... Vamos desligar esse celular. É porque o Senhor quer fazer o quê? Quer que nós... Algo em nós, Ele quer que tire. E muitas das vezes nós não enxergamos o que é o que o Senhor quer que nós tire de nós. Desliga esse celular. E o que acontece? E nós não temos visão. Mas quando isso acontecer, fala assim: Senhor, eu estou passando por isso. Se o Senhor ainda não entrou com as tuas providências, se é algo em mim que está atrapalhando o Senhor trabalhar na minha vida, me mostra. Porque eu preciso que o Senhor me alcance minha família, alcance meus amigos. Às vezes é preciso falar isso para o Senhor. Às vezes nós não olhamos pelos olhos espirituais. Todos acharam João capítulo 4, versículo 43? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Na minha Bíblia ela tem um título: A cura do filho do oficial. Amém? E 2 dias depois, dali
foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria, a minha aqui na minha está assim, na minha própria pátria. Tem uns mais na sua própria casa. E chegando, pois, a Galileia, os galileus receberam vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizeram vinho, que é no dia do casamento. Jesus já vinha fazendo vários milagres para chegar até a cura do filho do oficial. Eu parei no 46. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde a água fizeram vinho, e havia ali um refúgio cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo ele que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que dissesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Então Jesus disse: se não veres sinais, milagres, não crereis. E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus tinha falado. E descendo ele, logo saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciou, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhe: pois que hora foi que ele acordou? Que hora foi que ele acordou melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois entendeu o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Amém? Olha aqui o que Jesus faz. Deus é maravilhoso demais. É nós que somos o quê? Cabeçãos. É nós que duvidamos do que o Senhor faz, do que o Senhor planeja para nós. Esse homem, ele ouviu falar do Jesus que curou, que já vinha curando, que já vinha libertando, que já vinha transformando, que já vinha fazendo milagres, prodígios. Mas ele ainda disse assim, ó: se eu não fizer nenhum milagre, nenhum prodígio, eu não vou ter honra, que eu vosso de casa não tem honra. Aí ele disse assim: eu vou fazer, e vou fazer diferente. Basta só uma palavra minha. Vai lá, homem, vai lá, teu filho já está vivo, curado. Aleluia. E através desse milagre, desse prodígio que o Senhor fez, o que foi que aconteceu? Quem leu aqui, quem lembra? O que aconteceu na casa desse oficial? Ele e toda a sua casa serviu ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele é o dono do milagre. O Senhor, Ele é o dono da transformação. O Senhor, Ele vem trazendo tudo aquilo que nós dissemos isso. Esse usuário de droga não tem
jeito. Às vezes ele fala assim, nós falava assim, os drogados, aí quando foi um tempo pra cá eu fiquei a falar e eu falava assim, amor, não é drogado, é sem Deus. Porque infelizmente eles estão sem Deus. Se você chegar até eles vão dizer o quê? Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Só que o que acontece? Eu tenho Deus. Só que não é da maneira que Deus quer que ele tenha ele. Ele tem Deus da boca para fora. Porque se ele tivesse Deus, ele não ia prejudicar a sua própria saúde. E esse homem falou o quê? Senhor, ele rogou, ele disse, meu Deus, eu te peço, eu te imploro, vai lá na minha casa, vai lá curar meu filho. E ele fez o quê? Ele disse, não, vai lá, teu filho já está vivo, teu filho já está acordado, teu filho já está são. E ele foi lá, aí ele olhou a hora, que antigamente o povo olhava era pelo sol, né? Sabia a hora pelo sol. Ele olhou na hora, a hora que Jesus disse para ele, vai lá, teu filho já vive. Aí ele foi, aí já vieram ao encontro dele, os seus servos. Senhor, o teu filho já acordou, o teu filho, a febre já cessou, já foi embora. Aí ele fez o quê? Aí ele perguntou, que horas? Que horas foi isso? Que hora foi que isso aconteceu? Quando o servo falou a hora, ele não teve dúvida. Ele creu imediatamente no poder que Deus tinha para fazer um milagre. Glória a Deus. Aleluia. E nas nossas vidas não é diferente. Hoje eu estava assistindo um jornal e uma mãe e um pai saíram desesperados. Sabe por quê? Por causa de uma febre também. Saiu com a criança já morta de casa. Eu acredito que eles creram no milagre. E foram até o hospital. Chegou lá, o socorrista fez com que a febre abaixasse. Deu convulsão na criança. E ele já levou a criança morta para o hospital. Porque quando dá convulsão, se não for Deus pôr a mão, dependendo da distância do hospital, é óbito. Então nós temos que crer na mão de Deus. Nós temos que crer no poder do Senhor. Nós temos que crer no Deus que nós servimos. Nós não podemos dizer que servimos a Deus só de boca para fora. Porque como é que nós vamos querer que nosso vizinho, nosso filho, nossa filha, nosso marido, o nosso namorado crê no Deus que nós não crê? Aleluia. É preciso Deus. Sabe como é que os crentes de hoje estão? Que nem Tomé. Jesus, quando chegou até ele, sou eu. Coloca aqui a mão no prato. Foi quando ele creu que era Jesus. Nós estamos assim hoje. Nós acorda, respirando, e ainda não acredita que é Deus que deu o fôlego de vida. Mas Deus, ele é o Deus do milagre, Deus do impossível. E quem sabe qual foi o maior milagre que Deus fez? Alguém sabe me responder? Qual foi o maior milagre que o Senhor fez? A transformação da água em vinho. 7 peixes. Não. Multiplicação. Nós olhamos para esse, né? O milagre do vinho, da água transformada em vinho, da multiplicação do peixe e dos pães, do Lázaro. Isso foi tudo um milagre que Jesus fez. Mas o maior milagre que Jesus fez, nós vamos ler agora. Eu não sei nem falar esse nome. Teolossense. Tem o segundo e o primeiro. Abra aí a Bíblia. Teolossense. Tessalonicenses. Eu esqueci o nome, eu não sei falar esse nome. Tessalonicenses. É, esse daí mesmo. Tessalonicenses. Capítulo 4. Que nome difícil, eu não sei falar nem Nabucodonosor. Tessalonicenses. Capítulo 4. Glória a Deus.
Eu não sei falar política. E ainda mais esse nome difícil de falar. Tessalonicenses 4? Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13 ao 18. A minha Bíblia tem um título, onde vocês têm? Capítulo 4. Versículo 18. Versículo 13. Versículo 13. Acerca da ressurreição dos crentes e da vinda de Cristo. Isso, a minha está assim, acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Olha aí o maior milagre. Isso é o maior milagre. Vamos ler? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeças, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E dizemos, pois isto, pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não perecemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com horário e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que no momento em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois vós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares. É assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Amém. Olha aqui o maior milagre que Jesus fez, que o nosso Deus fez. Quem aqui já viveu, morreu e reviveu? Quem aqui que tem o poder sobre a morte? Só o nosso Deus. Esse é um dos maiores milagres que o Senhor fez. Por amor. Por amor. Por quê? Porque Ele tem um amor tão grande, tão infinito, mesmo Ele sabendo que nós iríamos errar, que nós iríamos pecar. Mas Ele disse o quê? Eu vou me entregar por amor dos meus filhos. Aleluia. E vou voltar para levar aqueles que creem em mim. E aqueles que estão mortos reviverá. E Aleluia. vai descer sobre a nuvem e buscará os que ficaram vivos. Ó, que amor, que milagre. Eu nunca vi ninguém descendo do céu pelas nuvens. Eu nunca vi ninguém arrebatando ninguém, só o nosso Deus. Esse amor, esse milagre, esse maior milagre que Jesus fez, não tem comparação dos outros que Ele fez, porque esse é o maior milagre que Jesus fez. Mesmo Ele sentindo aquela dor lá naquela cruz, Glória a Deus. quando Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Aleluia. Aleluia. Ele veio cumprir o propósito dele e veio mostrar que Ele é o dono de todo o poder, o dono da vida. Aleluia. Ele tem todo o poder sobre a nossa vida. Aleluia. Às vezes nós olhamos para uma
pessoa, até mesmo ao nosso redor, que está com câncer. Hoje é a enfermidade que as pessoas mais temem. É o câncer O câncer e a AIDS. é mais terrível, né? A Covid também. É. Mas nenhuma enfermidade ela tem cura. Que você vê, nós tomamos todo ano vacina contra a gripe, tudo que é vírus, nós temos sempre, tudo que é doença, nós temos o quê? O remédio. Verdade. Mas para o câncer e para HIV, ela não tem um remédio. Ela tem o quê? Aquilo que vai lhe combater uma célula ruim com uma célula boa, para você ir e viver até chegar ao seu último dia. Mas quando nós olhamos para uma pessoa que tem câncer maligno, porque tem o benigno, tem o maligno, que é o que leva à morte. Nós olhamos para a pessoa e falamos assim, meu Deus, é só o Senhor. E muitas das vezes, não tem fé, diz assim, isso daí já até é morto. Vou usar a palavra que nós usamos hoje, me perdoe se eu estiver falando algo. Esse tá o quê? Lascado. Verdade. Se nós olhar assim, nós falamos isso. Mesmo sabendo que Jesus ele tem o poder sobre a morte, sobre a vida, nós ainda duvidamos. Quando o homem chega e diz assim, esse está desenganado pelos médicos, pode levar para casa, vai começar a tomar os coquetel, vai tomar as morfinas, vai tomar, eu não sei nem o nome do remédio, não sei o que, mas esse aí não tem mais jeito. Aí nós cremos mais em quem? No homem que está dizendo que não tem jeito, e não cremos no nosso Deus que é vivo. Verdade. Ressuscitou Lázaro. A pessoa está com câncer, ela está o quê? Sem esperança. Mas se nós mostrar o Deus, o dono da vida, o dono da morte, Verdade. talvez se nós plantar aquela semente lá, ela vai ter uma esperança, ela vai ter a certeza do Deus vivo. A certeza do que Ele pode fazer, do que Ele pode trazer para nós. E às vezes nós deixamos transparecer a pequena fé. Verdade. E tem gente que está no hospital, você chega lá e olha assim, você fica batida só de olhar para ela. Só que se você busca um Deus, quando nós formos visitar pessoas assim, nós não podemos deixar essa tristeza transparecer, porque senão quando nós o doente olhar para nós, ver que nós está pior do que ele, coitado, aí ele vai olhar para ele assim, para ele mesmo assim, eu estou perdido. Aleluia. Essa irmã, meu Deus, ela veio me visitar, mas ela não é crente, por que ela está assim, tão triste, abatida? Olha o que é que nós deixa transparecer. E não é isso que o Senhor quer. Quando nós chegar até essa pessoa que está precisando de uma cura do Senhor, nós temos que levar o quê? Força, esperança. Dizer assim, ó Deus que eu sirvo, você pode receber o milagre, você pode receber a transformação. O médico disse que você não tem mais cura, mas o meu Deus não disse nada ainda. Creia no Senhor teu Deus, será salvo tu e tua casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não tenha dúvida do Deus que servimos. Aleluia. Nós não podemos ter dúvida do Deus que nós serve. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o escrito de hoje.
Glória a Deus. Nós temos uns crentes frustrados hoje. Nós temos um crente que a fé nossa é só quando estamos na igreja, quando saímos de dentro da igreja, parece que a fé acaba. Aleluia. Que hoje nós vamos sair daqui diferente. Aleluia. Que Glória a hoje nós Deus. vamos sair daqui crendo que o Senhor pode curar, que o Senhor pode transformar, que o Aleluia. nosso Deus ele é firme, eficaz. Quando nós cremos, nós oramos e pedimos, crendo no Senhor, Ele faz. Glória a Deus. Às vezes não é no nosso tempo, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Quando nós achamos que está demorando, não está demorando mais, porque não chegou o momento certo para Deus curar. Nós precisamos o quê? Ter mais fé. Eu vou dizer uma palavrinha aqui. Nós precisamos criar mais o quê? Jeito. Nós não precisamos ficar só com a Bíblia debaixo do braço e dizer: faz, irmão, faz. Eita, mas essa irmã está lascada mesmo, meu Deus. Não fala assim ainda, ó. Meu Deus. Nós temos que levar a palavra de ânimo. Nós temos que fazer valer a pena a palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor ele é dono do milagre, Ele é dono da vida, Ele é dono da morte. Nós não precisamos ter medo da morte, não. Amém? Não sei nem que hora é, quando você olhar a hora daquele relógio também. 9h40 já. Vocês vão me falando aí, mas vou terminar em nome de Jesus. Tá 10 horas. Vamos crer nessa palavra. Aleluia. Vamos crer que o Senhor pode fazer. Glória a Deus. Quando nós dizemos assim, eu não posso, a minha carne é fraca, você fala assim, não, minha carne não é fraca não, meu espírito é mais forte. Verdade, Senhor. Quando a dúvida vier, dúvida, sai daqui. Capeta, sai daqui. Porque o meu Deus, Ele é o dono da vida e Ele é o dono da morte. Então essa dúvida não pode entrar em mim e nem em vocês. Amém? E assim fica com essa palavra, que o Senhor tenha falado profundamente no coração de vocês, no coração desses que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. E não deixe a dúvida entrar. Creia que o Senhor é o dono da morte e da vida. Esse foi o maior milagre de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. E assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A mulher esqueceu da hora. Meu Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Deus abençoe. É vigília hoje. Glória a Deus. Vigília. Amém. Deus abençoe quem está nos assistindo. Pode encerrar, irmã. Deus abençoe. Fique com essa palavra no seu coração, queridos.